como que você vai fazer o resumo? Se for um artigo científico, o resumo vem logo após o tema, né? Então aparece o tema do seu trabalho, o título, e depois vem os autores, o pequenininho, normalmente na lateral ou no meio, e logo em seguida o resumo. Se for uma monografia, um projeto, um TCC1, um TCC2, né, que não seja em formato de artigo, os demais trabalhos, o resumo normalmente vem antes do sumário, certo? Então, ele vai ser apresentado aí antes do sumário, o seu resumo, depois dele vai vir o sumário. Então, vai ter todos os outros elementos pré-textuais, vai ter a capa, né, a folha de rosto, e depois é que vai vir o resumo. Vamos ver como vai ficar? Antes de mostrar aqui, deixa eu falar mais uma coisa importante. O resumo ele tem um tamanho definido pela ABNT 6028. Então não pode fazer um resumo com a página inteira. Isso não é resumo, certo? O resumo, qual é o tamanho dele? A NBR vai dizer que ele precisa ter, anota aí, entre 150 a 500 palavras. Vou anotar aqui para ajudar vocês. Entre 150 a 500 palavras, se for um TCC ou uma monografia, certo? Então, 150 a 500 palavras. Se for um TCC, monografia, um relatório técnico ou científico. E ela também fala que se for um artigo, o seu resumo só pode ter entre 100 a 250 palavras, se for um artigo, certo? Então, 150 a 500 palavras, se for TCC, monografia, né, trabalhos acadêmicos, relatório técnico, científico, e 100 a 250 palavras nos artigos, certo? Professora, como é que eu vou contar essas palavras? Eu já recebi essa dúvida, tem gente que foi contando na mão. Eu vou te mostrar que existe um recurso aqui do Word para a gente contar essas palavrinhas. Vamos lá aqui, vou apresentar minha tela. Deixa eu lembrar onde virar, achei. Então vamos lá. Aqui é um modelo de artigo, tá certo? Vou voltar aqui. Modelo de artigo, então aqui, preste atenção, eu tenho o título logo em cima, os autores e aqui o meu resumo. A palavra resumo vem letra maiúscula em negrito, tá? Se for a monografia, ela vem centralizada, ela vem aqui, monografia, projeto, enfim, artigo não, monografia, projeto, TCC1, TCC2, enfim, como seja chamado aí na substituição. Se for artigo, normalmente ele vem na lateral aqui esquerda. Aí você pula uma linha, tá? Pula uma linha e traz aqui agora um texto corrido em um único parágrafo. E como é que eu vou contar as palavras? Eu vou no contador de palavras aqui do Word. Eu seleciono o meu resumo e verifico aqui, ó, quantas palavras eu tenho. Nesse caso, eu tenho aqui 189 palavras. Tá dentro do que a NBR pede? Tá dentro, porque isso é um artigo e a NBR pede de 100 a 250 palavras se for artigo. E aqui eu tenho 189, certo? Nesse resumo aqui. Quais são os elementos que precisa ter no meu resumo? Então, a apresentação do meu tema, ó, vamos marcar aqui. Essa pesquisa apresenta um levantamento do número de acidentes de trabalho na construção civil. Esse aqui é o primeiro levantamento do meu tema, que é a apresentação do meu tema. Agora, tendo como objetivo analisar tal. Aqui é o meu objetivo geral, certo? Aqui, texto corrido sempre, sem tópicos, sem fórmulas, tá vendo? Sem citações, sem nada. Agora, foi realizada uma análise de dados, aqui eu já consigo identificar que é a minha metodologia. Uma análise de dados aqui, com base nos sites oficiais e tal, enfatizando aqui os acidentes por registro motivo nos demais setores. Então, isso aqui é toda a minha metodologia. Tá vendo que tá seguindo a ordem? Tema,
objetivo, método, né? Metodologia. Agora, ele diz, após esta análise, foi possível identificar. Isso significa o quê? Meus resultados. Então, eu já sei que aqui é um resumo, né? Uma compilação dos resultados do meu estudo. Então, a gente está seguindo a ordem. Tema, objetivo, metodologia, principais resultados. E aqui, ó, destaca-se que é preciso reforçar. Então, eu entendo que aqui é uma conclusão desse estudo. Então, esse resumo apresenta os elementos que a NBR solicita. Tema, objetivo, metodologia, principais resultados e as conclusões aqui, uma breve definição das conclusões, certo? Então, em relação à formatação, a letra dele é tamanho 12, tá? A fonte, você pode escolher Arial ou Times, a NBR permite, certo? E aí, abaixo do resumo, vem as palavras-chave, certo? As palavras-chave, elas são palavras que representam o conteúdo do seu trabalho, certo? Então, são palavras representativas. Então, você pula uma linha depois do seu resumo e aí vai escrever a expressão palavras-chave, 2 pontos, e aí você vai apresentar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave que estão relacionadas com o assunto do seu trabalho. Palavras-chave não necessariamente é uma palavra só, pode ser uma expressão. Vamos ver aqui na prática, nesse mesmo trabalho aqui? Então vamos lá. Ó, palavras-chave. Ó, então você vai dar um espaço, um enter aqui. Ó, fez o seu resumo, contou a quantidade de palavras, né? Deu um enter. Vai escrever a expressão palavras-chave, 2 pontos, em negrito. E vai apresentar aqui de 3 a 5 palavras. Como eu falei, não é necessariamente uma palavra. Pode ser uma expressão, né? Então aqui, por exemplo, ó, construção de edifícios. Tá? Então, construção de edifícios é um tipo de palavra-chave. Juntas, elas formam uma palavra-chave. Então, aqui eu tenho uma. Aqui, segurança do trabalho. Tenho 2, a segunda palavra-chave. E a terceira palavra-chave, acidente de trabalho. Certo? Então, aqui eu tenho 3 palavras-chave. Então, são assuntos que representam o conteúdo do seu trabalho. Tá? Então, essas são as palavras. Você pode colocar entre 3 e 5. Pela nova atualização da NBR 6028, você deve separar essas palavras por ponto, vírgula. Não é por ponto e nem é por vírgula. Está errado. É por ponto e vírgula, tá? Então, escreve uma palavra-chave, separa por ponto e vírgula. Escreve outra palavra-chave, separa por ponto e vírgula. Quando for encerrar, coloca o ponto final. Ah, se eu quisesse colocar mais uma palavra aqui. Ah, se eu quisesse colocar, sei lá, benefícios, sei lá, previdenciários, um exemplo. Opa, peraí que eu tô só com a mão aqui. Benefícios previdenciários, um exemplo. Ou auxílios previdenciários, enfim, algo que tem a ver com o tema. Então, eu colocaria um ponto vírgula e depois o ponto final, certo? Lembrando que de 3, no mínimo 3, no máximo 5, para atender aqui essa normativa, essa exigência da NBR, beleza? Calma, não vai embora ainda. Se você chegou até aqui e está totalmente perdido ou travado na elaboração do seu TCC e precisa de um guia para te ajudar em todas as etapas do seu trabalho, eu quero te apresentar o meu livro digital, o Guia Prático do TCC Aprovado. Esse guia vai ser o seu GPS e você vai ter acesso a todo o passo a passo para elaborar seu TCC de uma vez por todas, sem complicação. O Guia Prático do TCC Aprovado já ajudou centenas de alunos a serem aprovados no TCC. Para mais informações, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo aqui embaixo.